aula passada, a gente terminou a aula definindo o que era a variância, tá? E eu falei para vocês que a variância era definida como essa média dos quadrados das distâncias de cada observação em relação à média. Ou, de uma outra forma, a média dos desvios quadrados em relação à média, tá? Eu também falei para vocês que isso aqui era uma alternativa àquela distância, né, da média dos desvios em relação à média, que sempre dá zero. E comentei com vocês também que existe uma diferença de variância quando você tem uma população e uma variância quando você tem uma amostra, tá? Quando você tem uma população, a gente geralmente, né, conhece a média e divide por N, número de observações. Quando você tem uma amostra, você utiliza o famoso x-barra, que é a média amostral, e eu disse para vocês que ao fazer isso, ao se estimar esse x-barra aqui, você já tem um número para a média. E quando você tem um valor da média fixado, a gente acaba perdendo um grau de liberdade, né? Que é aquela ideia que eu disse para vocês. Conhecendo as n-1 observações mais o x-barra, você já sabe quem é a enésima observação. Tem uma interpretação relacionada a isso. E também disse para vocês que quando você não divide por n-1, você sempre subestima a variância em média, tá? Então, isso aqui, a gente não costuma dividir por n, e sim por n-1 quando a gente tem uma amostra, tá? Sempre vai estar claro para vocês o contexto de quando é população e quando é amostra, para vocês saberem se tem que dividir por n ou se tem que dividir por n-1, ok? E acho que eu comentei esse daqui, não, se não comentei não tem problema, a gente vai hoje ver isso com calma. Quando você tem dados agrupados em uma tabela de frequência com m classes, a gente vai ter, assim como teve para a média, você vai ter aquela média desses desvios quadráticos, só que ela vai ser uma média ponderada pelas frequências observadas, tá? E eu também lembrei vocês que sempre que você tiver aqui ó, um FI e um N embaixo, esse N aqui pode entrar no somatório e você pode transformar essa razão de FI sobre N como FRI, ou seja, frequência relativa, ok? Qual é a vantagem de se utilizar uma fórmula que só tem a frequência relativa? É porque se você tiver os dados agrupados numa tabela e essa tabela não der para vocês o tamanho da população ou o tamanho da amostra, só der as frequências relativas, você consegue ainda assim calcular tanto a média quanto a variância. Quanto qualquer medida que eu estou apresentando para vocês aqui. Você não precisa necessariamente saber o tamanho da população para calcular cada uma delas, tá? Na verdade, até mesmo uma mediana você não precisa nem a moda nenhuma, ok? Bom, aqui tem um exemplo, né? O QI dos 12 indivíduos. Deixa eu só achar onde é que eles estão aqui atrás. Eles estão em algum lugar aqui atrás, aqui. QI dos 12 indivíduos, tá? Não sei se vocês lembram, a gente viu na aula passada. Esse exemplo já tinha aparecido antes também, né? Aqui a gente tem um conjunto de dados. Por enquanto eu vou assumir que eles são uma população, não tem motivos para acreditar que eles são uma amostra. E estão aqui as minhas 12 observações de QI. Eu poderia ordenar, tá? São só 12, mas eu poderia ordenar assim mesmo. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei eles numa tabela, tá? Uma tabela de frequências. Aqui estão as classes que eu criei, lembrando, né? Isso aqui é uma coisa arbitrária. Eu criei essas classes aqui, criando 5 classes. Coloquei números que eu considerei amigáveis, né? Então, eu coloquei aqui de 90 a 110 e fiz a contagem. Então, tinha um indivíduo com QI de 90 a 94, 3 de 94 a 98 e assim por diante, totalizando 12 indivíduos. Tá? Para você utilizar essa média aqui, ó, essa variância aqui, ó, você quer calcular uma variância e vai usar a fórmula da população aqui em cima. Tá? Você vai ter que saber quem são as FIs, as frequências. A gente já tem, ó, as frequências são essa primeira coluna aqui. Tá?
Aí você vai ter que saber quem são os seus xis. Quem são os seus xis? Quando você tem uma tabela, você não sabe quem são os x aqui dentro, né? Por exemplo, dentro dessa classe aqui tem um indivíduo. Mas qual é o valor do QI dele? A gente não sabe, está entre 90 e 94. O que a gente costuma fazer? A mesma coisa que a gente fez lá no cálculo da média para dados agrupados. A gente vai pegar o ponto médio desse intervalo aqui. Ó. Esse intervalo vai de 90 a 94. Então, eu vou colocar como sendo 92 o número que representa essa classe aqui. A mesma coisa na classe de baixo, vai ser o 96. Na outra, o 100. E assim por diante. Então, eu vou ter aqui 5 valores de xi que representam o centro dessas classes aqui. Ó. Ok? Aí, agora, eu vou precisar saber a média, né? Porque eu preciso fazer o somatório, né? E aqui dentro vão ter esses desvios em relação à média. Mas quem é a média? Então, aqui embaixo eu estou colocando a média primeiro, tá? Para eu encontrar a média, eu tenho que fazer o somatório de xi sobre n, só que ponderado pelas frequências de cada classe, porque eu estou com os dados agrupados. Então, se você fizer somatório de f e xi, o que você está fazendo? Você está fazendo exatamente o somatório do produto dessas duas colunas aqui, né? Então, vai ser 1 vezes 92 mais 3 vezes 96 mais 5 vezes 100. É como se você desse um peso para cada centro dessas classes aqui, e o peso é exatamente a frequência. E depois você divide pela soma dos pesos. O que é a soma dos pesos? É o tamanho da sua população. Por isso que é uma média ponderada. E esse somatório está dando 1.196 dividido por 12, 99,67. Ok? Essa daqui é a média aproximada para dados agrupados. Então, voltando aqui para a fórmula, a gente já sabe quem é o FI, a gente já sabe quem é o Mi. Tá? Agora é só fazer os desvios, né? XI menos o Mi para cada classe. Então, o primeiro aqui, né? Para essa classe aqui, eu tenho que fazer XI, que é 92, menos a média, que é 99, tá? E deu esse menos 767, ok? Aí, indo para a próxima coluna, o que eu estou fazendo? Elevando ao quadrado. Então, o que é o 58,83? É o menos 767 ao quadrado. Então, eu estou agora com o x1 menos mi ao quadrado. E o que eu tenho que fazer depois ainda? Eu tenho que multiplicar esse desvio quadrático pela frequência. Então, vai ficar 58,83 vezes 1, que é a frequência. Dá o próprio 58,83. Né? Então, a segunda, 96 menos a média, que é 99,67, deu menos 367. Elevando ao quadrado, 13,47. Multiplicando pela frequência, que são 3, 40,41. Então, assim eu vou fazendo cada um dos termos do meu somatório, e no final de tudo, eu faço o somatório disso tudo. Vai me dar esse numerador aqui da fórmula da variância, que é o 206,67. E divido por 12. E a variância deu 17,22. Ok? É uma medida de variabilidade. 2 comentários importantes aqui. Primeiro comentário é a unidade, né? Essa unidade da variância aqui, ó, tá? É uma unidade que está expressa em unidades de QI ao quadrado. Tá? Lembrando, eu estou fazendo desvios quadráticos. É uma média de desvios quadráticos. Então, o QI tem uma unidade de medida, né? Ela não tem, assim, interpretação, ela não é centímetros, nem metro, nem nada assim. Mas é uma unidade de QI que a pessoa tem. Então, essa unidade aqui, ó, esse 17,22, ele está numa unidade quadrática. A gente tem que lembrar disso, tá? Se isso aqui fosse uma medida de comprimento e fosse centímetros, esse 17 aqui seriam 17,22 centímetros quadrados. Certo? Tudo bem? E outra coisa, né? Lembra que eu falei para vocês que a soma dos desvios em relação
A média dos desvios em relação à média é sempre zero, tá? Só que aqui, na verdade, tá? Quando você está fazendo xi menos mi, a gente tem que lembrar que essa média é uma média aproximada, tá? Esse menos 767 não é a primeira observação menos a média. Esse 367 não é a segunda, a terceira e a quarta observação menos a média. Isso aqui é uma aproximação, certo? Então, assim, se você fizer simplesmente o somatório dessa coluna aqui, não vai dar zero da maneira como está aqui, ó, tá? Só vai dar zero se você fizer isso ponderado pela frequência. Ou seja, se você fizer esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Se você fizer dessa forma, aí sim o somatório dá zero. Mas é só um comentário, tá? O que importa aqui para a gente é o 206,67, que foi o que foi usado aqui para chegar na variância. Todo mundo entendeu? É um cálculo bem chato, né? Vocês estão vendo que fazer essa conta aqui é um pouquinho trabalhoso, dessa maneira que está colocado aqui. Imagina se eu pedisse para vocês numa prova para calcular a variância de um conjunto de dados e eu dou para vocês uma quantidade enorme de dados. Eu dou muitas observações e peço para vocês fazerem isso para dados desagrupados, por exemplo. Se você tivesse que pegar cada observação, subtrair a média, elevar ao quadrado e depois somar. Imagina você fazendo isso. É algo bem trabalhoso, né? Eu vou mostrar para vocês que tem uma forma alternativa de se fazer essa conta, que é um pouquinho mais fácil, tá? Ela é mais fácil e é a que vocês vão acabar utilizando na prática, tá bom? Essa daqui você vai fazer quando você tiver uma planilha na sua frente, um Excel, um R, ou alguma coisa que você possa fazer a conta para você. Mas se você um dia precisar fazer uma conta rápida, você não vai fazer desse jeito aqui, tá? Dúvidas até aqui? Nesse exemplo da fórmula, aqui da variância? Tranquilo. Tranquilo? Deixa eu só ver aqui que alguém perguntou alguma coisa. Poderia estimar o valor de uma variável localizada em determinado intervalo com regressão linear? Você está falando para achar aquele ponto médio, é isso? Não é comum ali fazer isso, não. Tá? Regressão é um modelo estatístico, né? A gente usa para outras coisas, não para definir o ponto médio do intervalo da classe. Aqui, você não vai ver ninguém fazendo isso que você falou, tá? O máximo de informação que você tem aqui, da maneira como está aqui, é que, por exemplo, essas 3 observações estão dentro dessa classe aqui. Você não sabe onde elas estão. Se você tivesse alguma informação adicional, você até poderia tentar descobrir onde elas estão, mas aí é outra coisa, é um outro modelo, e você vê isso mais para frente, tá? Não é agora que a gente vê isso, não. Tá bom? Você até vai ver nesse curso regressão, uma noção de regressão, mas não assim. Tá bom? Não que seja complicado, é só porque para isso aqui não precisa. Tá? Bom, vou mostrar para vocês algumas propriedades da variância. Tá? Primeira coisa que você tem que perceber, tá? A variância nunca será negativa. Tá? O desvio médio também não. Nunca será negativa. Por que ela nunca será negativa? Né? A variância, ela é um somatório, ela é uma média, na verdade, né? Mas então, se é uma média, ela tem um somatório. Ela é um somatório de termos que estão elevados ao quadrado. Então, não tem como isso aqui dar negativo. Variância negativa é considerada uma heresia estatística, tá? Então, se você calcular uma variância e dar negativo, você nem escreve, você não responde, tá? Porque senão você pode perder ponto até nas outras questões que você já acertou, ok? Estou brincando. Mas é considerado um absurdo. Você tem que perceber que tem alguma coisa errada na sua conta, tá? Outra coisa, quando é que a variância vai ser zero? Se você sabe que a variância no numerador tem um somatório, a única maneira da variância dar zero é se todos os termos do somatório forem zero. E aí eu pergunto aqui, né? Como que todos os termos desse somatório poderiam ser iguais a zero?
Só tem uma maneira disso acontecer. A única maneira de todos os termos desse somatório dar zero é se cada um dos xis fosse exatamente igual à média. Mas se cada um dos xis fosse exatamente igual à média, ia significar que todas as observações são iguais. Ou seja, que você observou uma constante. Certo? Eu pergunto para vocês, qual é a altura de vocês? E todo mundo responde, 1,70. Todas as pessoas. Aí sim, a média é 1,70. Os desvios em relação à média são zero. Se eu somá-los dá zero. Se dividir por n dá zero. É a única maneira de dar zero. Ok? Então, que fique bem claro, né? Variância é uma medida de variabilidade. Se ela está medindo zero, é porque não tem variabilidade. Se não tem variabilidade, é porque não varia. Se não varia, é porque é constante. Se é constante, todo mundo é igual a constante, e essa constante é a média. Ok? Tranquilo até aqui? Mais uma propriedade. Aí essas aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Quando você multiplica todos os valores de uma variável por uma constante, como que você afeta a variância? A variância vai ficar multiplicada pelo quadrado dessa constante. Eu vou mostrar isso para vocês no quadro. Deixa eu ver. Antes de eu mostrar da variância, eu vou só relembrar para vocês, tá? Se você tem uma variável x, ok? E essa variável x tem média μ. Vou chamar aqui μ de x, ok? Vamos imaginar isso. Se você criar uma nova variável, uma variável que é x mais uma constante, ou menos, né? Mais ou menos uma constante. Você pode tanto somar quanto subtrair. A gente já mostrou isso aqui no quadro. O que acontece com a média da variável y, né? Por exemplo, se eu pegar a altura de vocês é o x. Se eu pegar a altura de vocês e somar 1 centímetro para todo mundo, o que vai acontecer com a média resultante? Vocês lembram? Lembram? O que vai acontecer com a média de y quando eu somo ou subtraio uma constante? Alguém lembra? Alguém quer escrever aí? Quer chutar? Vai somar um também. Vai somar 1, vai somar essa constante, ou vai subtrair. Então, o que vai acontecer? A média de y vai ser a média de x mais ou menos essa constante. A gente já demonstrou isso no quadro. Ok? Outra propriedade que a gente viu da média. Se você criar uma nova variável, que é o x vezes uma constante, sabe? Ou seja, eu pego a altura de vocês e multiplico por 2. O que vai acontecer com a média resultante disso? Alguém lembra? Mesma coisa. Vai ficar multiplicada. Ela vai ficar multiplicada por essa constante. Se essa constante for meio, é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então, isso aqui vale para divisão também. É qualquer número real, certo? Então, a gente já tinha visto isso. A pergunta agora é o que acontece com a variância, tá? E com a variância é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar na fórmula para dados desagrupados, mas dá igualzinho na fórmula para dados agrupados também, tá? Então, vamos lá. Vamos assumir que a gente tem x, é uma variável com média μ de x e variância sigma 2 de x. Estou botando assim esse x embaixo, porque eu vou apresentar um y agora, tá? Então, a gente já sabe que tem o x, uma variável que tem média μ de x e variância sigma 2 de x, tá? Aí, agora, eu vou criar, vamos para um caso aqui. Eu vou pegar todas as minhas observações e vou somar
uma constante. Lembrando, né? Somar uma constante é a mesma coisa que subtrair uma constante. Por quê? Porque se essa constante for negativa, né? Somar uma constante negativa é a mesma coisa que subtrair. Então, basta eu mostrar para a soma que já está demonstrado para a diferença também. A pergunta aqui é, se eu fizer y igual a x mais k, quem vai ser a variância de y? Tá? Então, vou colocar aqui. A gente já sabe μ de y, que é μ de x mais k. Mas a gente não sabe o seguinte. Quem é sigma 2 de y? Essa é a nossa dúvida. E é isso que eu vou demonstrar para vocês. Então, vamos lá. Sigma 2 de y. Por definição de variância, eu vou fazer para o caso populacional, mas dá igualzinho para qualquer outro. Tá? A variância de y é o somatório para ir indo de 1 até nzão de y. Deixa eu só trocar aqui. Vou colocar minúsculo aqui. yi menos μ de y elevado ao quadrado sobre n. Ok? Até aqui, nenhum problema. Então, vamos avançar. Isso aqui é a mesma coisa que somatório para ir indo de 1 até n, né, dividido por n. Quem é meu yi? Cada yi, eu disse ali em cima, que cada yi é um x mais uma constante. Então, esse meu yi aqui, nada mais é do que xi. Eu fiz só um detalhe aqui, tá? Eu apresentei a do quadrado, né? Mas, na verdade, são as duas. Eu vou mostrar para a soma e para o quadrado e depois eu volto aqui para os slides, tá? Vamos ver o que acontece quando multiplica e quando soma. Estou fazendo da soma primeiro, depois eu faço da multiplicação. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa aqui. xi mais k, isso é o yi, né? Menos... Quem é o μ de y? Né? O μ de y nada mais é do que o μ de x mais k. Tudo isso ao quadrado. Todo mundo entendeu aqui o que eu fiz? O yi era o xi mais k, e o μ de y é o μ de x mais k, porque eu estou somando uma constante a cada observação. E aí, o que vai acontecer aqui dentro desse parênteses, né? Eu vou ficar com xi mais k menos μ de x menos k. Ou seja, eu posso cortar esse k e esse k. Todo mundo viu? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar em cima só xi menos μ de x. Então, em cima vai ficar somatório de xi menos μ de x ao quadrado, para ir variando de 1 a n sobre n. E o que é isso aqui? Igual. Isso aqui é exatamente a variância de x. Certo? Então, o que a gente acabou de concluir? Quando você soma uma constante ou subtrai uma constante num conjunto de dados, a variância não se altera. Então, qual é a resposta aqui? O sigma 2 de y vai ficar exatamente igual ao sigma 2 de x. Isso é uma diferença em relação à média, né? Na média, ela ficava afetada, mas a variância não vai se alterar pelo fato de você somar ou subtrair uma constante. Ok? Isso é uma coisa importante. Okay. Professor, pode cortar o quadro, dar um print, por favor? Posso. Essa conta aqui? Isso.
Tá, só que vai ficar pequeno, tá? Ah, não, tá, aqui dá para ver, né? Ficou Aqui. bom. Ótimo. Tá bom, assim, né? Obrigado. Okay? Agora, eu vou fazer o segundo caso, que é multiplicar por uma constante, tá? Então, quando você vai multiplicar por uma constante, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Então, vou colocar aqui, ó. Caso 2. A gente tem y é igual, vou chamar aqui de kx. Uma constante multiplicando o x. Ok? A gente já vai saber aqui quem é a média de y, que a gente já demonstrou algumas aulas atrás, que dá exatamente k vezes a média de x, né? Mas o que acontece com a variância de y? Tá? Essa é a pergunta. Então, vamos aqui para ver o que acontece. Vamos calcular. Sigma 2 de y é igual, por definição, somatório i variando de 1 até n, de yi menos mi de y ao quadrado sobre n. Por enquanto, é só a definição de variância de uma variável y, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no de cima. Vamos ver, quem é cada yi, né? Cada yi, nesse exemplo aqui, nesse caso, cada yi é um k vezes o x, certo? Eu estou multiplicando todo mundo por uma constante. Então, isso aqui vai ficar o somatório de kxi menos a média de y. Só que a gente já sabe que a média de y é a mesma coisa que a média de x vezes uma constante, né? Então, é isso aqui vezes k mi de y ao quadrado sobre n. Ok? Eu só transformei aqui de y para x. Tá? O que vai acontecer agora? Você pode colocar esse k aqui em evidência, né? Se você colocar esse k em evidência, o que vai ficar ali dentro? Né? Ali dentro do parênteses, vai ficar k que multiplica xi menos mi de x, dentro do parênteses. Né? Então, se você tem k vezes xi menos mi ao quadrado, é a mesma coisa que k ao quadrado vezes xi menos mi de x ao quadrado. Então, o que eu estou dizendo é que naquele numerador ali é a mesma coisa que escrever isso daqui, ó. Somatório para ir de 1 até n de k ao quadrado xi menos mi de x ao quadrado sobre n. Ok? Porque eu coloquei o k em evidência. E aí depois elevei o quadrado. Tudo bem até aqui? Então, quando a gente chega aqui agora, o que acontece? Esse k aqui, ele depende do somatório? Ele depende, ele tem um índice i aqui com ele? Não tem, né? Vocês estão vendo? Ele não tem índice i. É uma constante que está ao quadrado multiplicando os termos do somatório. Então, ele pode sair do somatório. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou colocar aqui fora k ao quadrado e depois o somatório. Aqui menos 1 de x ao quadrado sobre n. Ok? Só que o que a gente acabou de obter aqui, né? Essa expressão que sobrou aqui, ó, é exatamente a variância de x. Né? É exatamente a variância de x. Como ela é exatamente a variância de x, então isso aqui é k ao quadrado vezes
sigma 2 de x. Tá? Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? A variância de y vai ser exatamente k ao quadrado sigma 2 de x. Então, deixa eu marcar aqui. E vou fazer a mesma coisa caso alguém queira tirar aí um print, né? Ok? Dúvidas aqui? E vejam a importância disso, né? Se você já conhece a média e a variância de uma variável, quando você faz uma operação linear, ou seja, você pega essa sua variável e soma, ou multiplica por uma constante, ou subtrai, ou divide por uma constante, você sabe já a média e a variância resultante sem precisar fazer a conta. Você não precisa calcular a variância de novo. Você já tem isso. É só você pegar a sua variância anterior e corrigir. Se você somou uma constante, não precisa fazer nada, a variância não vai mudar. E se você multiplicou por uma constante, é só pegar a sua variância e multiplicar por essa constante ao quadrado. Tá? Todo mundo entendeu o que foi feito aqui, nesse exemplo? Sim. Tá? Que todo mundo entendeu. Então, é isso que está nessas duas linhas aqui. Ó. Multiplicando-se todos os valores de uma variável por uma constante, a variância dos dados fica multiplicada pelo quadrado dessa constante. Tá? Mesmo que a constante seja negativa. Notem que eu fiz aquela conta ali por um K genérico. Então, vale para K positivo e K negativo. Qualquer K sendo um número real. Somando-se uma constante a todos os valores de uma variável, a variância não se altera. Mesma coisa. Eu fiz isso para qualquer K real. Ou seja, tanto vale para subtração quanto para adição. Ok? E uma última observação aqui, né? Como a variância é uma média quadrática, a gente pode ter problemas com a interpretação. Lembrando, a unidade sempre vai estar ao quadrado. Tá? Então, cuidado com isso. Beleza até aqui? Todo mundo entendeu as propriedades aqui? Beleza. Professor, Oi. no caso aí ao quadrado é interessante, né? Só ressaltar isso. Então, se eu tiver uma variação nos dados, né? A constante for menos 2 ou mais 2, né? Como um movimento de centralidade vai alterar em termos de distância, né, da média, a mesma coisa, em módulo, né? A Isso. variância vai variar a mesma coisa, né? Porque vai elevar ao quadrado, né? Exatamente. É como se eu fizesse o seguinte, né? Isso que você está falando, né? Eu vou fazer uma pequena ilustração aqui, né? Quando você faz isso, né? Vou botar aqui. Imagina que você tem um conjunto de dados que está assim, centrado aqui, ó, numa média. Certo? O que representa a variabilidade, né? É o quão distante... Lembra que sempre que eu boto uma curva assim, vocês podem imaginar um histograma. Imaginem as barrinhas, certo? Isso aqui é um histograma suavizado, tá? Sempre que você olha uma coisa assim, é como se você estivesse olhando, você consegue ter uma noção das distâncias que as observações estão em relação à média, certo? Se você somar uma constante, o que vai acontecer? Se você somar uma constante K, se você somar 10 unidades, o que vai acontecer? É como se você movesse essa figura 10 unidades para a direita. Ok? Então, o que vai acontecer? Você vai ficar com algo, né? Que vai estar um pouquinho mais para a direita, centrado em Mi mais K. Mas a figura não muda. Ela só anda para a direita na escala. Certo? Ela só se mexe para a direita. Ela não muda a forma. Ela só anda no eixo. Então, a variabilidade, a distância que as observações estão em relação à média, não se afeta. Mas quando você multiplica por uma constante, você mexe nessa largura dela aqui. Você estica ela, certo? Então, isso é uma coisa que afeta, quando você multiplica, você afeta, mas quando você soma, você não afeta a variabilidade, tá?
Eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Com aqueles dados lá do Enem. Oi? Interessante que agora dá para visualizar dessa forma. A gente usa a fórmula automática de variância e nunca pensa dessa forma aí do Pois conjunto é, de dados. sim. É uma coisa que a gente acaba não pensando, né? Faz a conta no automático. Isso. E essas propriedades são boas, por isso, a variância tem ótimas propriedades algébricas. Tá? Dependendo do que você está trabalhando, você não tem essas propriedades. Então, ela é uma medida muito boa para fins de cálculos, tá? Porque a gente consegue mexer analiticamente muito fácil nela. Bom, outra coisa que a gente tem que ver. Eu disse para vocês que existem expressões alternativas da variância. E aqui estão 4 expressões, tá, que vocês vão acabar utilizando na prática. Tá? Aqui tem variância populacional, é a primeira. Variância populacional para dados agrupados é a segunda. Depois, variância amostral para dados desagrupados. E aqui, variância amostral para dados agrupados. E na direita, essa igualdade que está aqui, são as expressões simplificadas. Aí você vai dizer, pô, mas olhando assim não está parecendo simplificado, está até mais complexo. Mas não. E facilita muito a conta da maneira como está aqui na direita, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a demonstração de uma delas, tá? Eu vou fazer a demonstração dessa primeira aqui. Oi, diga. Repetir é variância populacional para dados agrupados, aí depois Variância amostral, variância variância de amostral. e variância amostral para dados agrupados. Ah, sim, obrigada. Tá? São exatamente essas 4 aqui, ó. Essas 2 aqui e essas 2 aqui. Só que aqui estava para dados desagrupados e aqui para dados agrupados. Ali eu separei elas em populacionais e amostrais, mas são as mesmas 4. Tá bom? E aí aqui eu vou mostrar para vocês a primeira, porque tem muita interpretação para se fazer aqui, muita coisa para se pensar, tá? Eu vou falar dessa primeira e eu quero que vocês façam como exercício as de baixo, certo? E aí eu já vou avisar desde agora, assim, né, que é muito comum as pessoas não darem para vocês essas expressões simplificadas aqui da direita, tá? Como vocês vão fazer uma prova que provavelmente vai ter consulta nessa parte aqui de fórmulas, tá? Vocês vão acabar tendo isso daqui. Mas no dia a dia de vocês, tá? Vocês precisam treinar a partir de agora esse traquejo com somatórios, tá? Vocês treinarem isso, fazer contas com somatórios, abrir, sabe? Simplificar expressões, porque vocês vão precisar muito disso nas próximas matérias que vem no curso. E aí você vai dizer, pô, mas parece complicado isso. Não, essa daqui, essa primeira que eu vou fazer, é a mais simples que tem, tá? E vocês vão entender aqui hoje, agora, eu fazendo ela na frente de vocês, e à medida que vocês vão ganhando maturidade com isso, as coisas vão ficando mais difíceis. Então, a dificuldade vai ser sempre a mesma, tá? Quando você chegar lá em amostragem, na disciplina que você vai ter lá no 5º período, você vai ver fórmulas muito maiores do que essa aqui, mas gigantescas. Mas até lá, você já vai ter um traquejo com somatórios muito mais avançado do que você tem hoje. Então, assim, não se assustem, tá? Lembrem que eu estou falando. A dificuldade, ela vem aos poucos, tá? E vocês vão evoluindo junto com ela. A dificuldade sempre vai estar um nível acima do nível que vocês estão hoje, tá? Então, em geral é assim, né? Tomara que não venha 2 níveis acima, senão dá mais trabalho. Mas, em geral, você consegue evoluir junto. Então, vamos fazer essa primeira aqui, porque se você entender essa primeira, você consegue fazer essa primeira aqui de baixo, tá? Para a amostra. Se você entendeu essas duas, você consegue fazer essa daqui e depois consegue fazer essa daqui, tá? Eu quero que vocês façam como exercício. Se vocês tiverem qualquer problema, eu posso, outro dia, mais para frente, eu posso fazer a mais difícil daqui, que é essa daqui no quadro, só para confirmar
se vocês fizeram certo. O raciocínio é sempre o mesmo, tá? Mas como eu sei que tem gente aqui que nunca tinha lidado com somatório antes, é importante que vocês testem e façam essa conta. Se você já tem um traquejo com somatório, você vai achar isso aqui razoavelmente simples, tá bom? Mas eu vou fazer essa primeira aqui, eu vou mostrar como que você vai calcular a variância na prática, tá? Quando você não tiver, obviamente, né, se você tiver um computador na sua frente, tanto faz, ele faz de um jeito ou faz de outro, né? Mas eu quero mostrar as facilidades e a interpretação dessa daqui, uma interpretação mais interessante do que essa daqui. Então, vamos para o quadro. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu quero escrever a variância, tá? Que para dados desagrupados é somatório, para ir variando de 1 até n, de xi menos a média ao quadrado sobre n. Ok? O que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir esse quadrado, tá? Se eu vou abrir esse quadrado, eu preciso aqui manter esse somatório para ir variando de 1 até n, e vou abrir aquele quadrado ali. Então vai ficar, né? Xi menos mi ao quadrado. Vai ficar xi ao quadrado menos 2 vezes xi mi mais mi ao quadrado. Tudo bem? Tudo isso dividido por n. Beleza até aqui? E aí, o que a gente vai ter aqui, né? Somatório de uma soma, tá? Outra coisa, guardem isso na cabeça, tá? Sempre que tiver um termo negativo, é soma, tá? Isso aqui é x, é esse termo mais um termo negativo mais um termo positivo. Então, isso aqui é somatório da soma, é a soma dos somatórios. O que quer dizer isso? Eu posso passar o somatório para dentro aqui em cada um dos termos, tá? Somatório da soma é a soma dos somatórios. Então, isso aqui vai ficar igual, ali em cima vai ficar somatório de xi ao quadrado, tá? Aí depois, vamos lá. Eu vou fazer passo a passo aqui para ninguém se confundir, tá? Menos somatório para ir variando de 1 até n de 2 xi mi, e por fim, mais somatório de ir variando de 1 até n de mi ao quadrado, e tudo isso dividido por n. Vamos diminuir um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Todo mundo concorda aqui? Sim, ok. Bem? Ok. Bom, vamos dar uma olhada aqui nesses termos aqui que estão na direita. Eu vou colocar aqui em vermelho. E vamos analisar eles aqui, né? Esse primeiro aqui, ó, somatório de xi ao quadrado, eu não tenho muito o que fazer com ele, vai ficar assim mesmo. Mas aqui, ó, quando você tem somatório de 2xi mi, aqui eu tenho duas constantes multiplicando o xi. Por que eu sei que eles são constantes? Porque eles não variam, eles não têm i. Vocês estão vendo? Esse 2 é uma constante e essa média também é uma constante, ela não está variando. Então, qualquer constante dentro de um somatório pode sair do somatório, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que esse termo aqui, ó, vamos estar com o microfone ligado aí, tá? Eu poderia desligar aqui, tá? Bom, aqui vai ficar as constantes colocando para fora, vai ficar 2 mi
somatório. Espera aí, eu vou ter que desligar lá. Espera aí, deixa eu ver aqui. Se eu consigo botar o de todo mundo. Ativar o modo de todos. Pronto. Quem quiser falar, pode abrir o microfone, tá? Sem nenhum problema. Só ativei porque eu não sei quem é. Tem muita gente ali. Bom, todo mundo entendeu aqui, ó? Peguei o 2 e o mi e coloquei para fora. Então, esse termo aqui do meio vai ficar assim, ó. Todo mundo concorda? Tudo bem aqui? Agora vocês estão mudos, né? Eu botei todo mundo... Tudo bom. Tem que ligar o microfone para falar. Bom, e aqui, né? Esse último termo aqui, vamos relembrar. O que acontece... Quanto dá esse somatório aqui? Eu nem vou falar nada. Quanto dá esse somatório aqui? Se ele é constante, ele dá ele mesmo? Não. Não. Ele é enorme. Você já comentou o que acontece quando a gente soma uma constante N vezes, né? Alguém está lembrado aí? Deixa eu ver se alguém escreveu. Mi ao quadrado N? Exatamente. Deixa eu botar aqui o chat que eu tinha tirado, mas acho que ninguém escreveu. Né? Se você fizer somatório de K até N, né, de 1 a N, você vai ter N vezes K, porque isso aqui é a mesma coisa que mi ao quadrado mais, mi ao quadrado mais, mi ao quadrado mais, N vezes. Certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que N mi ao quadrado. Tudo bem? Tudo certo. Não entendi não, professor. Oi? Não entendeu? Entendi. Tá. Vamos lá. Eu vou botar num lugar que eu apague depois, tá? Deixa eu botar num cantinho aqui. Se você tem isso daqui, ó, somatório de 3. E variando de 1 a 4. Isso é a mesma coisa que 3 mais 3 mais 3 mais 3. Você está somando o número 3 4 vezes. De 1 a 4. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Então, isso é a mesma coisa que fazer 4 vezes 3. Certo? Entendi. Valeu. Tá? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Então, vamos subir aqui. Ficou somatório de xi ao quadrado menos 2xi mi, né? Então, o 2 saiu, o mi saiu, e aquele somatório de xi ali, tá? Eu vou escrever, eu vou para a próxima linha, senão fica muita coisa. Eu vou só resumir aqui. Vamos colocar aqui o que estava lá, né? Então, vai ficar somatório de xi ao quadrado, para ir variando de 1 até n. Aí o segundo termo ficou menos 2 mi somatório de xi para ir variando de 1 até n. E o último termo ficou n mi ao quadrado. Foi isso que a gente falou ali. Tudo isso dividido por n. Certo? Isso é exatamente o que eu acabei de escrever, que eu peguei lá de cima, pegando aqueles vermelhinhos. Ok? Tudo bem? Até aqui? Então, agora, o seguinte. Como que eu posso escrever esse carinha aqui, ó? Somatório de xi. Como é que eu posso escrever ele de forma que não apareça somatório e nem x na história? Alguém tem alguma sugestão?
já fez isso em alguma demonstração aí, alguma conta a gente já fez isso. Alguém lembra? Como é que eu posso escrever somatório de xi sem ter somatório? Escrever ele de uma outra forma. Alguém lembra? Não? Eu vou colocar aqui um asterisco. Ah, professor. Oi? Dessa vez eu não vou chutar errado, não, porque o somatório ao quadrado, ser a média ao quadrado foi terrível. Não, olha só. Não É existe. tem que usar o N, não? Aí. É a média vezes N? Isso, exatamente. Isso. Olha só, o que a gente sabe, né? A gente sabe que a média nada mais é do que somatório de xi sobre n, certo? E variando de 1 até n, certo? Consequentemente, quem é somatório de xi? Isso aqui é igual a n mi. Todo mundo entendeu aqui? Se isso aqui é verdade, então o somatório de xi é o mi vezes o n. Beleza aqui? Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então tá. Então vou vir aqui para cima e vou substituir esse cara aqui por n-mi. Se acostumem a fazer isso, tá? Porque isso é uma coisa comum em estatística. A gente transformar o somatório de xi por n-mi, tá? Então isso aqui vai ficar somatório de xi. Em geral, a gente faz mais rápido essa conta, que eu estou botando passo a passo para a gente não se perder, tá? Menos 2 vezes. Aí o que vai ficar aqui, né? Olha só. Se esse cara aqui vai virar n-mi, vocês concordam que vai ficar com esse mi que já estava aqui, vai ficar n-mi ao quadrado? Todo mundo está vendo? Se esse aqui virou n-mi e já tem um mi aqui, vai ficar n-mi ao quadrado. O que eu estou dizendo é que vai ficar 2 vezes n mi ao quadrado. Entenderam? E, por fim, mais n mi ao quadrado dividido por n. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? O que foi feito aqui? Tranquilo? Ok. Então tá. Agora olhem para esses dois termos que estão aqui. Ó. Você tem menos 2 n-mi ao quadrado. E você vai somar 1 n-mi ao quadrado. O que vai dar desses dois termos aqui? Ó? É como se fosse, né, menos 2 alguma coisa mais alguma coisa, né? Vai ficar só menos n-mi ao quadrado. Vocês conseguem enxergar? Todo mundo está conseguindo, gente? Vocês estão muito calados. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, isso aqui Sim. vai ficar somatório de xi ao quadrado menos n-mi ao quadrado sobre n. Tudo bem? Já ficou mais simples agora, né? E agora eu posso separar isso aqui em dois termos, tá? Então, como que vai ficar isso daqui? O primeiro termo é o quê? Somatório de xi ao quadrado sobre n. E quem vai ser o segundo termo? Menos mi ao quadrado? Menos mi ao quadrado. Tá? Essa é a demonstração desse primeiro caso aqui. Ó. Você vai utilizar os mesmos raciocínios que eu usei aqui, você usa nos de baixo. São exatamente os mesmos raciocínios.
tá? A expressão fica com algumas coisinhas a mais, nesse caso aqui, quando tem o FI, mas, em resumo, é a mesma coisa. Você vai usar os mesmos argumentos que eu usei. Eu quero que vocês façam, tá? Mas agora vamos dar uma interpretada nisso aqui, ó. Essa é uma expressão alternativa da variância, tá? Primeira coisa que vocês têm que perceber é que essa expressão aqui é mais fácil de calcular. Por quê? Porque olhem só o que a gente precisou aqui para calcular essa variância aqui, por exemplo. A gente teve que calcular a média primeiro, né? E a gente teve que fazer as diferenças das observações. Aqui, no caso, era dos pontos médios, né? Mas, enfim, se nosso x fossem esses 5 carinhas aqui, a gente teria que fazer cada observação menos a média, elevar ao quadrado, né? E depois somar. E você tem que fazer isso a cada parcela, tá? Isso é uma coisa mais chata. Quando você tem dessa forma aqui, você só precisa de 2 coisas que você tem que fazer. Você vai precisar de 2 somatórios. Você vai precisar apenas, eu vou colocar aqui em vermelho, você só precisa de somatório de xi e somatório de xi ao quadrado. Então, em resumo, o que eu estou querendo dizer? Se alguém pedir para você a variância, o que você faz? Você pega as observações e soma elas, certo? Você vai ter o somatório de xi. Para que vai servir esse número? Vai servir para você calcular essa média ao quadrado. Por quê? Você vai pegar esse somatório aqui, vai dividir por n, para dar a média, e depois eleva ao quadrado. Mas o seu somatório, o trabalho, foi somar as observações. E qual é o segundo somatório que você precisa? Pega as suas observações, eleva elas ao quadrado. Cada observação, eleva elas ao quadrado. E soma. Tá? Depois que você pegou esses 2 números aqui, o que você vai fazer com esse número aqui, esse segundo, somatório de x ao quadrado? Você vai fazer a divisão dele por n. E aí você já tem o primeiro termo. Tá? E isso aqui é muito mais fácil você fazer esses 2 somatórios aqui do que fazer um somatório único com distâncias quadráticas. Tá? É muito mais fácil, vocês vão ver se vocês fizerem na prática isso. Você vai ter uma lista de exercícios, que eu vou colocar amanhã, só de medidas de dispersão. E nessa lista vocês vão ter exercício que tem que calcular a variância. Se você não acredita em mim, faça o teste. Tá? Usa a fórmula tradicional e usa essa daqui, você vai ver a diferença. E outra coisa, que é a mais importante de todas aqui, ó, a interpretação disso. Como que você interpreta isso aqui, ó? Como que você interpreta esse primeiro termo? Alguém consegue me dar uma interpretação? Da mesma forma que eu dei aquela interpretação da variância, que era média dos desvios quadráticos em relação à média. Isso aqui é média do quê? O que é isso aqui? Isso é uma média, para começar? Para começo de conversa, isso aqui é uma média? Pergunta simples. Esse primeiro termo é uma média ou não é uma média? Dependendo da resposta, a gente... Tá, alguém já tinha escrito aqui, mas escrevam no chat aí, vamos lá. Esse primeiro termo é uma média ou não é uma média? Não estou dizendo que é a média aritmética de x. Estou perguntando se isso aqui é uma média ou não é uma média. O que vocês acham? Pode ser um tipo de média, mas não a média normal, a média padrão. Ok. Então, assim, tem que estar claro para todo mundo. Isso é uma média. Eu vou colocar num cantinho aqui, eu vou apagar. Tá? Sempre que você tiver isso aqui, ó, somatório de qualquer coisa i dividido por n. Ok? Eu estou somando quadradinho, alguma coisa que está variando de 1 a n e dividindo por n. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a média
do quadrado. Certo? Se você trocar esse quadrado aqui para bolinha, vai ficar a média da bolinha. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você colocar aqui xi, você vai ter o que aqui? A média de x. Se você colocar aqui logaritmo, se você colocar aqui, ó, logaritmo de xi, você vai ter o quê? Média de logaritmo de x. Sempre que você soma e divide por n, você está fazendo uma média. Ok? Guardaram isso? Então, isso é uma coisa para a vida, tá? Para a graduação inteira, eu quero dizer. Então, é normal você não saber isso nesse momento, tá? Mas vamos lá, olhem para essa expressão. Então, isso aqui é a média do quê? X ao quadrado. É a média de x ao quadrado. Outra maneira de falar isso é a média dos quadrados da variável. Ou, a gente fala muito isso, a média dos quadrados, ou a média de x ao quadrado. Mas é exatamente o que você falou, tá? A maneira que a gente escreve isso aqui, tá? Vai envolver esse termo que eu falei. E o que é isso aqui? O que é o segundo termo? Aí você vai dizer, pô, tá aí, é μ ao quadrado, ok. Mas vocês estão vendo que é a média ao quadrado? Ou seja, o quadrado da média? Então, guardem essa expressão aqui, ó. Média dos quadrados menos o quadrado da média. Olhem para essa expressão desse jeito agora. É a média do seu x ao quadrado menos o quadrado da média de x. Todo mundo entendeu isso? É diferente, né? Você pegar as observações, elevar ao quadrado e calcular a média, é diferente de pegar a média e elevar ao quadrado. Não existe essa propriedade. Tá? Olha outra coisa interessante que está dito aqui. A variância pode ser negativa? Não, não pode ser negativa. Então, você acabou de descobrir uma coisa importante na estatística também. Que a média da variável ao quadrado é sempre maior ou igual que o quadrado da média. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, né? Imagina, vamos fazer com a altura de vocês aí da sala, certo? De novo, a altura para ficar mais fácil. Imagina cada um de vocês pegar a própria altura e elevar ao quadrado. Certo? Então, assim, se você tem 170 centímetros, vai ficar 170 ao quadrado. Todo mundo vai pegar a sua medida de altura e elevar ao quadrado. Se eu fizer a média dessa medida, dessa nova medida que é quadrática, isso é sempre maior do que a média original da altura de vocês. Digamos que a média original era 1,72 m. E você elevar ao quadrado 1,72 m. A média dos quadrados é sempre maior que o quadrado da média. E exatamente essa diferença é a variabilidade, é a variância. Ok? Essa interpretação aqui vai ser muito útil para vocês em inferência, em probabilidade, nas matérias que vocês vão ter mais para frente no curso. Tá? E para melhorar ainda mais a vida, ainda você só depende desses dois somatórios aqui. Ó. Somatório das observações, para encontrar o segundo termo, e o somatório das observações ao quadrado, para encontrar o primeiro termo. Todo mundo entendeu isso aqui? É importante entender os passos que eu fiz e entender essa interpretação de média dos quadrados menos o quadrado da média. Todo mundo entendeu?
Sim? Ok. Entendido? Eu sei que tem 2 pessoas que disseram que sim. Os outros todos eu não sei, tá? Tranquilo. É importante vocês me falarem para eu saber se está indo bem. Ok? Então, assim, façam como exercício. Deixa eu só aqui dar um... Acho que alguém vai pedir, né? Quero colocar aqui. Mas vocês podem guardar essa demonstração aqui. Também tem no vídeo, né, que vai aparecer no YouTube. Vocês tentem fazer agora as outras, que estão lá nos slides. Tá bom? A aliança tem muita coisa para se falar, né? Bom, então essa daqui é a parte que eu falei para vocês que facilita. Falando de variância, a gente tinha dito o seguinte, né? A variância é uma média quadrática, então tem problema de interpretação. Então, geralmente, a gente usa uma outra medida que resolve esse problema de interpretação, que é o famoso desvio padrão. Tá? E o que vai ser o desvio padrão? Ele vai ser a raiz quadrada positiva da variância. Ou seja, se você tiver uma variância de, seja lá, sigma 2, se você tirar a raiz quadrada dela, você vai ter o seu sigma, que é a variância, o desvio padrão do seu conjunto de dados. Aqui, a gente vai fazer uma coisa semelhante à variância em termos de notação. Para populações, a gente vai utilizar sigma, justamente porque ele é a raiz do sigma 2, né? E para amostras, a gente vai utilizar S, que é justamente a raiz quadrada de S2, certo? Que era o que a gente utilizava para a variância amostral. Ok? Então, é bem simples. Desvio padrão é raiz quadrada da variância. E aí ele está na unidade dos dados, certo? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês desses conjuntinhos de dados aqui, tá? A, B, C, D e E, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês percebam, olhem a média de cada um deles. Quanto vai ser a média de cada um deles, tá? Se você for ver aqui, todos eles têm a mesma média, tá? A mesma média. Quem é essa média? Exatamente 5. Desculpa, exatamente. A média de todos é 5, né? Então, por exemplo, olhem o grupo C. Quanto que vai dar a variância do grupo C? 0. 0. Então, quanto vai dar o desvio padrão? 0 também. 0. Quanto vai dar o desvio médio do grupo C? 0. 0. Tá? O que acontece? Eu vou mostrar para vocês as semelhanças e diferenças aqui do desvio padrão e do desvio médio para analisar a variabilidade desses conjuntinhos de dados aqui. Variância com o desvio médio. É porque o desvio médio está na unidade dos dados. A variância está na unidade quadrática. Tá? Então, eu vou comparar o desvio padrão, que está na unidade dos dados, porque ele tira a raiz quadrada de termos quadráticos, com o desvio médio, que é aquele do módulo, né? Que também está na unidade dos dados. Então, olhando aqui, o que vocês acham? Qual desses grupos tem, tirando o grupo C, né? O grupo C não tem dispersão nenhuma, não tem variabilidade. Mas pensando no A, B, D e E, qual deles que vocês acham que tem a maior dispersão, a maior variabilidade em torno da média? Qual deles que vocês acham que varia mais em torno da média? O B? B. Alguém falou B aqui. Com base em que você falou isso? Que tem um 9 aqui, né? Sim, E o um 9 e 1 são bem distantes. São bem distantes do 5. Né? Não tem nenhum outro conjunto de dados que tenha 1 e 9. Certo? Poderia ser um critério, né, para a gente considerar. O grupo D, né, eu tenho aqui, são menos observações, mas ainda assim, eu não tenho nenhuma chegando a 1 e 9. Vamos ver o que acontece com essas medidas. Primeiro, vamos olhar o grupo A. O grupo A,
o desvio médio deu 1,2 e o desvio padrão deu 1,4, certo? Que era esse daqui, ó. Tá? Os dois estão dando uma noção de média de desvios em relação à média. Só que um são desvios absolutos, em módulo. O outro é a raiz quadrada da média dos desvios quadráticos. Tá? Deu 1,4. Veja que o desvio padrão deu maior. Aliás, dê uma olhada geral aqui. Vocês estão vendo que o desvio padrão está dando sempre maior que o desvio médio aqui? Perceberam? Para todos os grupos ele deu maior. Quando é que ele não deu maior? Só no C, que tinha variabilidade nula. Os dois colocaram variabilidade nula. Tá? Olhem outra coisa interessante aqui. Qual que tem a maior variabilidade? Vocês falaram que era o B, né? Acho que pelo menos 2 pessoas falaram do B. Se falou do B, está batendo. O desvio médio mais alto que se obteve aqui foi do B, com 2,4. O maior desvio padrão foi 2,8. Então, os dois estão associados ao B. Agora, uma coisa interessante, né? Olhem o grupo A e o grupo D. O grupo A aqui está variando de 3 a 7, são 5 observações. E o grupo D também está variando de 3 a 7. Só que no grupo A, eu estou com eles assim, em ordem, em progressão aritmética, né? 3, 4, 5, 6, 7, está subindo de 1 em 1. O grupo D, eu tenho 2 observações aqui centradas na média, né? E 2 observações um pouquinho distantes, né? Uma 2 abaixo e outra 2 acima. Ok? O A e o D. Quando você calcula o desvio padrão, ele dá a mesma variabilidade para o D e para o A. Quando você calcula o desvio médio, ele dá maior variabilidade para o A do que para o D. Ok? Ou seja, essas medidas não dão o mesmo valor. É importante vocês terem isso claro. Tá? E por que será que o desvio padrão dá um pouquinho maior, em geral, para todos os casos, em relação ao desvio médio? Alguém tem alguma noção de por que poderia acontecer isso? Por que será que o desvio padrão tende a dar maior do que o desvio médio? Alguém teria alguma noção? Vou lembrar aqui a fórmula, tá? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A variância está aqui, né? É essa média dos desvios quadráticos, e depois eu vou tirar a raiz. E o desvio médio está aqui, ó. É a média dos desvios absolutos. Por que será que o desvio padrão acaba dando um pouco maior? Alguém sabe? Alguém tem algum chute? Quem quer chutar, né? É pelo seguinte. A gente comentou na aula passada e vocês estão fazendo atualmente tópicos de matemática, estão fazendo cálculo, né? Vocês já viram a função módulo e a função quadrática, não viram? Viram? Sim. Eu vou colocar aqui, né? Como é que é a função módulo? Tá? A função módulo, se você colocar aqui o x, né? E aqui você colocar o f de x, se você tem a função módulo, ela faz exatamente assim. Essa daqui é a y igual a módulo de x. Ok? Quando você tem uma função quadrática, ela é uma parábola, né? Uma parábola faz assim. Ela não sobe reto aqui, mas ela sobe bem mais do que o módulo, tá? O que significa isso? Tá? Quando você faz desvios em relação à média, se você tiver desvios muito grandes, tá? O que vai acontecer? Por exemplo, né? Esses termos assim, né? Se você tiver
um x muito grande e subtrair ele da média, se ele for muito grande, muito grande, tá? A gente sabe que esse cara aqui vai ser bem maior. Vou botar assim para dizer que é bem maior do que esse cara aqui. Certo? Quando você tem um x muito grande, essa distância para a média ao quadrado, ela fica ainda maior. Ela acaba se amplificando, certo? Muito mais do que você simplesmente pegar o módulo. Então, em resumo, valores extremos, vamos botar aqui, ó, valores extremos afetam mais a variância. Como eles acabam afetando mais a variância, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, também acaba sendo muito afetado. Tá? Mas é basicamente por isso. Porque quando você pega aqui alguma distância que você tem, né, que ficou muito grande, e você eleva ao quadrado, ela explode. À medida que vai aumentando esse x, ela vai explodindo. Isso cresce muito rápido. E a função módulo de x não cresce tão rápido assim. Tá? Então, um valor extremo, se você pensar aqui num ponto x, né, bem na direita, se você imaginasse aqui na direita, aqui, um ponto x aqui, né? Imagina onde que vai estar a parábola nesse ponto aqui e onde que vai estar a função módulo, né? Se você traçasse um ponto aqui, né? A função módulo estaria mais ou menos aqui, se você continuasse ela aqui. Mas a parábola, nesse ponto aqui, teria explodido há muito tempo. O valor seria muito grande, monstruoso, certo? Então, é por isso que o desvio padrão é mais afetado por valores extremos do que o desvio médio. Então, nesse caso aqui, ó, os meus valores extremos nesse exemplo é o 9 e 1, são os mais extremos de todos, né? E aí você acaba tendo aqui, ó, um valor 2,8 para o desvio padrão e 2,4 para o desvio médio. Não tem uma fórmula que vai te dizer sempre quantos por cento um é maior do que o outro, tá? Mas sempre vai dar, em geral, você vai ter uma diferença razoável entre o desvio padrão e o desvio médio, e essa diferença vai ser grande quando você tiver valores extremos. Todo mundo entendeu a ideia disso? Da diferença dos dois? Sim, professor, o quadro aí onde o senhor colocou aquela comparação muito maior ao módulo, está aí ainda? Aham. Que é esse aqui? Isso, tem como fechar ele para a direita aí, onde está a expressão que o senhor colocou do y ao quadrado ser maior que o módulo. Isso aqui, né? Show. Queria ver? Foi, obrigado. Tá. Deixa eu ver aqui que horas são. Tá, que eu queria ainda mostrar mais alguma coisa para vocês. Queria mostrar com aqueles dados do Enem, algumas medidas que a gente calculou aqui. Tá? Tudo bem? Então, deixa eu só ver aqui se mudou. Observações, tá? Eu já tinha dito para vocês, desvio padrão está na mesma unidade dos dados. Logo, é mais útil em aplicações práticas. Outra, o desvio padrão é mais afetado por valores extremos do que o desvio médio. Eu acabei de falar isso também, tá? E aqui tem um exercício que eu vou fazer ele, acho que na próxima aula, tá? Posso dar a resposta, mas eu quero que vocês façam isso aqui usando propriedades, tá? Tá? Esse slide vocês já têm, então façam esse exercício aqui, você não tem os dados, né? Você só tem essas medidas aqui. Então, eu quero que vocês me digam, tentem descobrir o que acontece nesse exemplo aqui. É algo bem interessante. Você vai pegar a sua variável original, vai fazer uma transformação nela e vai tentar descobrir quanto vai dar a média e o desvio padrão dessa variável nova, tá? Isso aqui fica como exercício. Tudo bem? Todo mundo entendeu?
Façam isso aqui, que na terça-feira a gente começa com isso, tá? Mas agora, aproveitar o restante da nossa aula para ir aqui para o R, para mostrar algumas coisas para vocês, tá? Eu estou pedindo para o monitor para preparar um documento que tem alguns comandos de R analisando esses dados aqui. E eu vou passar para vocês depois. Não é nada que vai cair na prova, mas é só para vocês já irem se divertindo com R, caso tenham interesse, tá? E eu vou mostrar aqueles dados do Enem que a gente tem aqui, né? Então, vamos relembrar. A gente tem... Eu estou quase espirrando aqui, por isso que eu estou falando devagar. Bom, eram 15 mil escolas, você lembra? 15 mil e não sei quantas escolas, com notas do Enem, notas médias, tá? No Enem de 2016, a nota média da escola de matemática e de redação. Aqui tinha algumas estatísticas, a gente já tinha comentado dos quartis que aparecem aqui, né? Aqui aparece o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, e aparece aqui a média, né? A gente já tinha visto aqui que a média de redação era bem maior do que a média de matemática, certo? Uma 492 e a outra 563. Bom, eu quero mostrar para vocês quanto que dá a variância aqui, tá? E mostrar também para vocês qual seria a ideia para calcular a variância daquele jeito fácil que eu disse para vocês, tá? Então, só para simplificar aqui, eu vou chamar de mate, tá? Os dados de matemática, e vou chamar aqui de head, os dados de redação, tá? Só para facilitar a minha vida aqui. Então, por exemplo, se você quer fazer o somatório das notas de matemática, você escreve sum, que é soma, tá? De matemática. Se você fizer isso aqui, somatório de matemática, você vai usar a função soma, que já tem implementada aqui no R, e você vai ficar com a soma. Essa é a soma das notas de matemática. Se você fizer a mesma coisa para a redação, você tem a soma das notas de redação. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa soma de matemática, eu vou chamar isso aqui de... Eu vou fazer só para matemática primeiro, tá? Vou chamar esse aqui de soma x, tá? Soma x recebe somatório de matemática. E depois eu vou fazer soma x2, que é somatório de x ao quadrado, eu vou fazer a soma de matemática ao quadrado, né? Quando você coloca esse chapéuzinho aqui, o acento circunflexo, significa que você está elevando ao quadrado. Então, eu estou pegando as notas de matemática e elevando cada uma delas ao quadrado, certo? Então, por exemplo, essa nota aqui, que tem uma escola que tirou 372,4, eu vou pegar 372,4 ao quadrado. E eu vou fazer o somatório disso. Pronto. Com essas duas estatísticas aqui, ó, soma de x e soma de x ao quadrado, eu já calculo a variância. Quem vai ser a variância? Vai ser a média, né? Deixa eu só pegar quantas observações tem aqui, tá? A média, quantas observações eu tenho de matemática? Tá aqui, ó. São 15.598 escolas. Eu vou chamar isso aqui de N. Pronto. Agora eu já sei a soma de x, eu já sei a soma de x ao quadrado e já sei o N. Já sei quantas escolas eu tenho, tá? Isso aqui, esses dados aqui, não é uma amostra, tá? Isso aqui é uma população. Então, eu vou calcular a variância aqui. Quem vai ser a minha variância? Vai ser a média dos quadrados. O que é a média dos quadrados? O somatório da minha variável ao quadrado sobre n, isso é uma média, tá? Menos o quadrado. Então, vamos colocar alguma coisa aqui ao quadrado. O que vai ser o quadrado? Da média das notas. O que é a média das notas? É a soma de x sobre n. Então, veja o que está escrito aqui, né? Somatório de x ao quadrado sobre n, menos a soma de x sobre n, que é a média, ao quadrado. Então, isso daqui, ó,
é exatamente a variância das notas de matemática. Aí você vai dizer, não é possível, professor, que a gente tem que fazer isso tudo para calcular uma variância. De fato, não precisa. No R, você escreve var, ele já sabe que é a variância. Estou mostrando para vocês a conta, para vocês entenderem como que funciona. Tá? Qual seria a forma alternativa de se fazer essa mesma conta aqui? Você teria que fazer... Aqui no R é fácil, na mão é que é difícil, né? Mas seria somatório, tá? De quem? De matemática menos, tá? A média de matemática. Quem é a média de matemática? Para facilitar a minha vida aqui, eu vou usar o comando min, que dá a média, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Somatório das notas de matemática menos a média de matemática, tá? E vou elevar isso aqui ao quadrado. Então, vamos botar aqui assim, somar isso aqui tudo ao quadrado. Botei uns parênteses aqui para não confundir. Então, ficou o somatório das notas de matemática menos a média de matemática elevado ao quadrado. E isso aqui tudo dividido por n. Tá? Olha lá, deu a mesma coisa. Tá? No computador, é muito parecido, não dá muito trabalho. Mas, na prática, acaba que faz muita diferença. Mas é assim que você vai calcular? Não, não é assim que você vai calcular. Como é que você vai calcular aqui no R, né? Se você quiser calcular a variância, você vai colocar assim, ó, variância de matemática. Ele já vai saber automaticamente que é para calcular a variância. Um pequeno detalhe, ele vai calcular como default a variância amostral, tá? E não a populacional. Estão vendo que deu uma diferençazinha aqui, ó? Não deu exatamente o mesmo valor, deu maior. Por que deu maior? Porque eu dividi aqui por n-1. Eu dividi por 15.597. Quando você usa a variância, comando padrão aqui do R, ele faz a variância amostral. Tá? Eu vou pegar aqui o help da função var e vou... Não, help não funciona, né? Help da função var e vou mostrar para vocês aqui os argumentos dessa função, só para vocês terem uma noção de como é que funciona, tá? Vocês vão aprender isso tudo no semestre que vem, a partir do semestre que vem, para vocês começarem a programar, né? Deixa eu ver aqui se tem a opção... Espera aí. Eu acho que ele não está me dando... aqui. Tá, não, ele está avisando aqui, ó. O denominador n-1 é usado. Aí ele fala a justificativa aqui de estatística, tá? Que é para ter uma estimativa não enviesada, não tendenciosa, mas é um aviso. Não esqueçam isso, tá? Se você quer retornar para o valor da variância populacional, tá? Você tem que fazer uma pequena correção aqui. Você vai ter que fazer a variância de matemática, só que você vai ter que multiplicar, tá? Por n-1, tá? E dividir por n. Aí você chega no mesmo valor. Qual foi a conta que eu acabei de fazer aqui, né? Eu acabei de fazer a conta contrária, né? Deixa eu só vir aqui para o quadro, para vocês entenderem o que eu acabei de fazer. Aqui, né? Na prática, a diferença de dividir por n-1 ou dividir por n é a seguinte, né? Você sabe que sigma 2, tá? É aquele somatório lá dividido por n, certo? E você sabe que o S2, que é a variância amostral, é o somatório daquele negócio lá dividido por n-1. Então, o que a gente pode fazer, né? Se você tem o valor do S2, o que você pode fazer? Se você multiplicar S2 por n-1,
vocês ficam com esse somatório aqui de cima, estão vendo? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse somatório aqui, ó, de cima, ele pode ser escrito como sendo n menos 1 S2. Tá? Essa é a ideia. Só um parênteses aqui, né? Deixa eu trocar esse n aqui por um n. Na prática, funciona assim, né? A variância é um somatório de termos quadráticos dividido pelo número de observações. Estou botando um nzinho só para dizer que é o 15.000 lá, né? Aquele 15.000. A variância amostral vai fazer a mesma conta, só que vai dividir por n menos 1. Então, se você já sabe que a conta é igual, exceto pelo denominador, né? O que você precisa fazer, então... Deixa eu só arrumar esse cara aqui, né? Espera aí. Volta aqui. É escrever esse somatório de x ao quadrado como sendo S2 vezes n menos 1. Então, esse numerador aqui ficou S2 vezes n menos 1. E continua dividindo por n. Essa pequena correção aqui, ó, de n menos 1 sobre n, é a correção que você faz, tá? Para que fique igual, para que o sigma 2, você obtenha ele a partir do S2. Ele vai ser sempre n menos 1 sobre n vezes o S2. Foi o que eu acabei de fazer aqui, ó. Eu multipliquei por número de observações menos 1 e depois dividi pelo número de observações. E deu 4.667,337. Ok? Mas é quase a mesma coisa, porque o meu tamanho aqui da minha população é tão grande que não faz quase diferença nenhuma dividir por 15.598 ou dividir por 15.597. Tá? Outra coisa, para calcular o desvio padrão, é a raiz quadrada disso, né? Só para vocês saberem, aqui no R, você faz a função SD, tá? Que quer dizer Standard Deviation, tá? Ou seja, desvio padrão. E aí você bota desvio padrão de matemática. Pronto, tá aqui. Ok? Então, o que é o 69? Como é que você interpreta esse 69 aqui? Ó? Esse 69 está na unidade dos dados. Então, vamos voltar aqui para os nossos dados ali em cima. Aqui, né? Olhem lá, a matemática tinha uma média de 471. Ok? E o que é esse 69? É uma medida que dá para vocês, mais ou menos, a ideia do quanto as notas das escolas estão variando em torno do 471, em média. Certo? Então, em média, as escolas estão variando 69 pontos acima ou abaixo da média de 471 em matemática. Essa é a interpretação que a gente dá para o desvio padrão. Eu não posso fazer essa interpretação para variância, porque isso aqui é quadrático. Tá? É um termo que está ao quadrado, é uma nota ao quadrado. 4.767 unidades da nota ao quadrado. É difícil a gente interpretar isso. A gente geralmente fala de desvio padrão. Tá? Aqui de curiosidade, né? A gente já sabe que a média foi maior de redação do que matemática. Mas e a variância? Vamos fazer um gráfico aqui para ver se vocês enxergam. Vou colocar aqui. Vou botar um gráfico embaixo do outro. E vou colocar aqui agora histograma de matemática com as densidades. E vou colocar aqui a variação de 0 a 1000. E vou colocar esse aqui com o título Matemática. E vou fazer agora o de redação. O de redação troca aqui para redação e troca o título para redação. Não sei se ele vai aceitar o C cedilha, mas vamos lá. Aqui. Olhem para esses dois gráficos aqui. Claramente, a média de redação é maior. Vocês estão vendo? Tentem imaginar o centro de gravidade dessas distribuições. Né? O centro de gravidade de redação está mais para a direita do que o de matemática. Certo? Mas e variância? É difícil no olho a gente falar isso, né?
Mas o que vocês acham? Será que matemática tem variação maior do que redação? O que vocês acham? Só olhando para o gráfico aqui. Alguém chutaria? Qual dos dois vai ter a maior variância? Ou o maior desvio padrão, né? Então, tanto faz. Quem tem o maior desvio padrão? Redação ou matemática? Escrevam aí no chat. Quem tem maior desvio padrão? Ou seja, você tem que imaginar cada observação, cada nota variando em torno da média. E a média é o centro de gravidade desses histogramas aí. E a gente já sabe que a média da redação é maior que a da de matemática. Escrevam aí no chat o que vocês acham. Redação, redação, redação. Alguém acha que é matemática? Matemática. Variância é matemática. Tá. Então vamos ver. Eu não sei, tá? Eu vou olhar. Eu tenho só suspeitos aqui, mas vamos ver. Tá? Com dados reais não é igual exemplo de livro, né? Tem muita coisa aqui dentro. São 15 mil observações, né? Ok? Mais alguém chutando aí? Apareceram mais algumas redações. Todo mundo está achando redação, né? Vamos ver lá no R quanto que dá. Eu vou fazer a amostral, porque tanto faz. Vou dividir por N-1 a variância, mas enfim. Vamos lá. Então, o SD de matemática é o desvio padrão de matemática. E o SD de redação, desvio padrão de redação. Deu um pouco maior de redação, tá? Uma coisa interessante aqui, mesmo assim, ali no gráfico, acabou que redação teve uma variabilidade maior, porque teve muitas notas, vamos olhar aqui, né? As notas de redação, pode ver que ela, além de ter média maior, ela tem nota máxima maior e nota mínima menor. Estão vendo? Por mais que em matemática seja uma distribuição mais concentrada em valores baixos do que redação, o fato de redação ter valores extremos mais para baixo aqui e mais para cima fazem com que dê maior a variabilidade dela, tá? Mas, se não tivesse uma variação tão grande, se tivesse uma variação aqui mais ou menos igual do mínimo e do máximo, só pela variação interna aqui no meio, o de matemática eu acredito que daria maior variabilidade, porque esse 873 é um valor mais extremo em relação a essa média aqui, do que as notas que estão aqui em redação, tá? As notas de redação são mais comportadas que as notas de matemática, tá? Você pode ver que teve muitas pessoas que tiraram notas altas em redação. Matemática, você tem uma grande quantidade de pessoas tirando notas aqui abaixo de 500 e depois reduz bastante quem tirou acima de 500. Então, esses caras aqui são muito extremos em matemática. Esses caras aqui não são tão extremos em redação, certo? Mas aconteceram valores extremos de redação, muito extremos aqui no alto, até 950, e valores muito baixos aqui. E por causa desses caras aqui, ó, a variabilidade de redação ficou maior que a de matemática, tá? Mas matemática tem essa grande concentração aqui embaixo, faz com que a variabilidade aumente. Se fosse uma distribuição bem simétrica aqui, ela teria menor variabilidade do que tanto essa quanto essa daqui, tá? Uma outra coisa interessante que a gente tinha comentado, né? O que acontece se eu somar uma constante, né? Desvio padrão, eu vou pegar as notas de redação e vou somar 100 pontos. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, summary, redação, mais 50 pontos. Vamos imaginar que eu dei 50 pontos extras para todo mundo que fez o Enem. Todas as escolas ganharam um bônus de 50 pontos aqui. Os alunos ganharam uma correção errada, todo mundo tirou 50 pontos a mais. Olha quanto é que dá aqui o resumo, né? Eu vou fazer um com e sem. Olha o que aconteceu com a menor observação. Aumentou de 345 para 395. Ela aumentou exatamente 50 unidades. O que aconteceu com o valor máximo? Também aumentou 50 unidades. Olha o que aconteceu com a média. Vocês estão vendo? A média aumentou 50 unidades. Foi de 563 para 613. Mas o que acontece com a variância? Então, aqui, ó, variância
ou desvio padrão, né? Desvio padrão de redação, 77. Desvio padrão de redação mais 50, 77. Não mudou nada o desvio padrão. Tá? A variância também não teria mudado, ele é a raiz quadrada. Ok? Isso é uma coisa interessante que acontece aqui em estatística, enquanto que a média não. Agora vamos fazer um outro caso, né? Vamos pegar aqui e vou colocar de novo redação. E agora eu vou fazer redação. E vamos assumir que a gente dividiu, não, que a gente multiplicou por 2 as notas de redação. Tá? Olha o que aconteceu com a média de redação. Aqui tá arredondado aqui, tá? Mas isso aqui é exatamente multiplicar por 2 essa média aqui. Foi o que aconteceu quando você multiplicou a redação por 2. Agora, o que acontece com a variância? Vou colocar aqui, ó. Variância de redação e variância... Espera aí só um pouquinho. É isso mesmo, é isso mesmo. E variância de redação vezes 2. Né? Se fosse ter o mesmo comportamento da média, a variância tinha que dar aqui 12.000 e alguma coisa, né? Mas olha o que vai acontecer. O que aconteceu com a nossa variância? Aumentou de 6.000 para 24.000. Por que isso? Porque ela foi multiplicada por 4. Ela foi multiplicada pela constante ao quadrado. Multipliquei por 2, a variância fica multiplicada por 4. Ok? Então, se eu tinha 6.000 de variância, agora a minha variância foi para 24.000. Ok? Então, somar a constante não afetou nada, mas multiplicar afetou muito a variância. Todo mundo entendeu? Aqui? Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem pegar esses dados aqui, eu acho que eles estão lá no repositório, tá? E vocês podem pegar esses dados para analisar. E para ler esses dados aqui, é só você usar aquele, acho que é read, não botei hoje aqui, mas eu escrevi em algum lugar aqui, tá? Só você pegar um arquivo com os dados e carregar ele com esse ler tabela aqui, tá? Tem formas mais avançadas de ler dados no R, tá? Eu estou apresentando o básico, assim. Se você fizesse um curso bem básico de R, ele ia ensinar você a ler assim. Mas tem formas mais avançadas. Tudo bem? Então, para a próxima aula, eu queria que vocês tivessem feito esse exercício aqui, tá? E aquele das demonstrações, aqui, é algo que vocês vão ter que fazer antes da prova, tá? Então, assim, não precisa fazer para a semana que vem, mas tentem fazer ele antes da prova, tá? E qualquer coisa me perguntem ou perguntem para o monitor.